Boa tarde, famílias do Centro Educacional Maria José. Eu sou o Wagner, assessor pedagógico do SAI Digital e também da escola, né? Assessor pedagógico aí da instituição de vocês. E eu estou aqui para nós efetuarmos o nosso terceiro encontro dessa grande formação com os pais, com as famílias. Então nós tivemos, só para dar uma retomada, o nosso primeiro encontro com o professor Douglas, que falou especificamente às famílias da educação infantil, sobre o processo de alfabetização, letramento e a educação infantil nesse cenário do ensino remoto. O nosso segundo encontro, ele foi então com a professora Célia Bittencourt e com o assessor Lucas Nogueira, que falaram principalmente sobre a questão do pós-pandemia, então como que a continuidade dos processos de aprendizagem podem potencializar o aluno no seu processo de retorno. E também tivemos a fala da gestão da escola, mostrando especificamente como a escola está preparada para esse momento. Eu gostaria, de forma particular, agradecer a todos que participaram dos nossos encontros anteriores. E, nesse momento, motivar você. Você, família, você, professor que está entrando agora, coordenador, mande o link desse momento, desse nosso encontro para outras pessoas. E vamos convidá-las para estar participando desse momento. Por quê? Porque hoje o nosso tema é um tema extremamente relevante. Relação família-escola. Essa relação que faz todo sentido quando nós falamos de crescimento, que faz todo sentido quando nós falamos de prosseguir para processos melhores, mais qualitativos e ainda assim também nós efetuarmos processos efetivos nesse cenário remoto. Então, o que nós precisamos ter como contexto nessa noite para nós conversarmos? Que nunca se precisou tanto da família, nunca foi tão conectado o indivíduo à sua família. Wagner, mas estamos no remoto. Mesmo assim, a saudade da nossa família, de encontros presenciais, é grande. E também nunca se precisou tanto da escola. Nunca se precisou tanto da escola como espaço de orientação, como um grande arquiteto dos processos de aprendizagem. Então, nunca se precisou fortalecer tanto esses dois grandes grupos sociais, família e escola. E é um novo cenário. Tanto família quanto escola foram impostos a esse cenário. Nós não escolhemos. Mas nós tivemos que superar os desafios contemporâneos para evoluir e aperfeiçoar tanto os indivíduos como as instituições, família e escola. Então, visando esse construir, evoluir, fortalecer e significar da relação família-escola, hoje nós vamos falar de 3 pontos bem importantes. Nós vamos falar do cenário atual dessa relação familiar e educacional. Nós vamos falar da relevância da parceria dessa família com a escola, mas entendendo as obrigatoriedades de cada uma das partes. Então, o que é responsabilidade da família e o que é responsabilidade da escola. E vamos trazer também dicas para fortalecer toda a comunidade educativa, que composta é pela escola, pelos alunos, professores, familiares, amigos e assim por diante. E como fortalecer isso em pleno século XXI, no momento em que nós estamos. Então, para darmos início a esse momento, como todos os dias, a nossa grande amiga, orientadora e mestra do Colégio Senge, eu gostaria de convidar a professora, gestora e diretora Rosa para darmos início a essa noite. Professora Rosa, vem para cá. Olá, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Nossa, quantos predicados você colocou aí em meu nome, a responsabilidade até aumenta. Mas, é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com os nossos parceiros do SAI, com a nossa família Senge, né, com as nossas famílias também parceiras. E eu tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado, muita troca, porque esse tema realmente é muito relevante, como você falou, para todos nós. E eu tenho certeza que vai deixar até um gostinho de quero mais, porque em uma hora nós falarmos sobre escola e família, realmente eu tenho certeza que não nos aprofundaremos. Em outros momentos teremos oportunidades de falar mais um pouquinho. Como você falou, a saudade é grande. E eu acho que é papel da escola e o Senge, como parceiro das famílias, sempre oferecer esses momentos, mesmo estando longe,
né, longe fisicamente, mas nos aproximarmos, trazermos esses momentos de reflexão, de aprendizado, de troca com as famílias e também, por que não dizer, de segurança, porque nós estamos aqui apresentando a toda a comunidade escolar o que o SENGE vem trabalhando nesse período remoto, desde março, né? Oferecendo aos nossos alunos, às nossas famílias, aos que chegam. Então, é importante que tenhamos esses momentos para que todos saibam e todos acompanhem. Eu quero agradecer de coração as nossas famílias que têm sido assim, parceiras mesmo, né? Coadjuvantes nesse processo tão inusitado para todos nós. Então, sem o apoio da família, sem a confiança depositada em nossa escola, nós não estaríamos com tanto sucesso, eu gosto de dizer, né? Neste momento tão difícil. Então, fica aqui a minha gratidão e desejo a todos uma boa noite, que vocês participem aí no chat, mandem pergunta para a gente, interajam, porque é a participação de vocês que vai fazer desse momento mais bonito ainda, tá certo? Sejam bem-vindos. Perfeito. Obrigado, professora Rosa. Agora nós vamos convidar também um grande colaborador, tanto do Colégio SENGE como de tantas escolas no Brasil, reconhecido não só por essa parceria, mas por ser realmente um mestre em processos de gestão e também para falar sobre essas relações de família e escola. Gostaria de convidar nesse momento o coordenador da assessoria pedagógica do SAI Digital e também professor Antônio Viveiros. Antônio, vem para cá dar o seu boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, professora Rosa. Boa noite, queridos pais. Poxa, eu fiquei agora preocupado com a Rosa também. Muitos. Menos, Wagner, menos. Mas olha, é uma satisfação, na verdade, estar aqui, receber esse convite maravilhoso. E a professora Rosa utilizou uma palavra assim no início que faz parte justamente deste entrelace, que é família. Nós somos família, né? Então, não existe escola sem a família, não existe a família sem escola, né? E entre esse entrelace está uma pedra preciosa, que é o nosso aluno, né? Então, os pais que se preocupam com o filho e a escola que se preocupa com o aluno. E esse vai ser um bate-papo bem bacana, satisfação. Estou aqui no SAI Digital, aqui em Curitiba, Wagner também, e a tecnologia tem isso, de aproximar pessoas, independentemente de onde elas estejam. Então, é uma satisfação, agradeço imensamente o convite, eu espero que nós possamos aí trocar as ideias, conhecimentos, experiências, né, em prol de uma qualidade de formar o ser humano, né, que são os nossos alunos, que são os nossos filhos. Muito obrigado. Perfeito. Nós agradecemos ao Antônio, a Rosa e principalmente a todas as famílias que estão chegando, ok? Ainda dá tempo de você encaminhar esse link para pessoas que você conhece e realmente nós temos uma vivência significativa nessa noite. Como a professora Rosa bem colocou, nós vamos cuidar com o tempo, porque nós sabemos que muitos de vocês já trabalharam hoje e têm outras ações a fazer. Então nós vamos cuidar para que seja efetuado em 1 hora e vamos organizar esse encontro, como nos demais, da seguinte maneira. Nós vamos ter 2 blocos. O primeiro, a explanação central, com a colaboração do professor Antônio. E o segundo, a nossa conversa com o especialista, onde a professora Rosa e o professor Antônio farão um bate-papo, uma troca de experiências e vivências. E nesse momento é que a sua manifestação ali no chat ela é bem relevante. Então, conforme o professor Antônio for colocando os apontamentos, esclarecendo os pontos, sejam eles conceituais ou de vivência, você pode fazer na sua interação e no momento do bate-papo entre os especialistas, vocês podem, então, estar esclarecendo algumas questões, principalmente conceituais, e nessa relação família-escola, ok? Então, muito obrigado. Professora Rosa, eu aguardo a sua presença no nosso encontro e bate-papo com especialistas, e vamos agora com o professor Antônio. Perfeito, então. Então, professor Antônio, vamos lá sobre a nossa perspectiva central. Existe um provérbio africano que eles costumam dizer que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, uma pessoa só é muito complexo efetuar a educação de um indivíduo.
Sabe-se também que o bom funcionamento de uma escola, ela depende da gestão, ela depende da metodologia, ela depende do corpo docente, mas de forma principal e definitiva, ela depende dessa relação entre a família e entre a escola. E é preciso manter, então, um bom relacionamento nessa relação. Os pais estarem totalmente incluídos nos processos e também, dentro desses processos, eles serem aqueles que ajudam nas tomadas de decisão. Então, professor Antônio, 3 grandes são as perguntas para esse momento. A primeira, quais as contribuições que um bom relacionamento entre família e escola pode gerar no processo de aprendizagem do aluno? Qual é a diferença que essa relação gera no aluno quando ele está crescendo, aprendendo e se desenvolvendo? A segunda, quais as responsabilidades são da família e quais são da escola? Então, elas estão relacionadas, elas estão juntas nesse processo. Mas nós sabemos que existem competências específicas para cada um desses participantes. E a terceira pergunta é: como nós podemos conservar essa relação família-escola, mesmo no formato remoto, como nós estamos vivendo agora, no meio do isolamento social? Ok? São essas as perguntas centrais e, professor Antônio, agora é com você. Poxa, Wagner, obrigado aí pelas perguntas. Eu espero conseguir, de uma forma simples, objetiva, trocar esses questionamentos, né, no que a gente está vivendo, na verdade. Você usou aí 3 palavras-chave: relação, responsabilidades e a manutenção desta relação à distância, né? Família e escola, essa relação família-escola. Como eu disse no início, não vai existir nunca a qualidade educacional se a família não estiver por perto, né? E a primeira escola, isso eu falo muito nos debates, a primeira escola é a família. A primeira instituição educacional é a família. Isso é fato, né? A primeira matéria da família, a primeira disciplina que o aluno aprende ali com a família não é o português, a matemática, a história, a geografia. Não. São os valores e os princípios. É a disciplina das disciplinas, é a matéria das matérias, né? Então, alguns pais, algumas famílias confundem que a formação está na escola, a formação está na família, né? A família que dá o pontapé inicial e a escola, ela faz com que essa engrenagem ela comece a funcionar, mas não vai funcionar se não tiver o acompanhamento da família. Então, quando a gente vê o caso da pandemia, do Covid, né, teve um lado primordial nessa pandemia, né, que foi justamente a percepção da família junto ao filho quando ele não está na escola, mas ele está em casa assistindo às videoaulas, muitas vezes. Seja pelo WhatsApp, seja pelo SAI Digital, pela escola digital do SAI, né? E muitos pais, na verdade, perceberam ali que não é fácil a formação do filho perante as novidades da escola. Então, essa relação, ela é muito forte no desenvolvimento social, no desenvolvimento humano, quando a criança, ela chega para o seu despertar. Não adianta a criança ir à escola todos os dias se ela não tem esse acompanhamento. O que nos preocupa como educadores é que a criança, o aluno, ele é muito mais acompanhado na educação infantil, no ensino fundamental 1, ou seja, anos iniciais, do que nos anos finais e no ensino médio. Os pais começam a deixar o filho com as suas responsabilidades muito mais no Fundamental 2, anos finais, e no ensino médio, onde deveriam estar mais sendo acompanhados. Veja, o que eu quero dizer com isso é que a responsabilidade, ela não é só da escola. A responsabilidade não é só dos pais. A responsabilidade é dúbia. Ou melhor, é dos dois.
O pai, ele tem o dever de deixar o filho na escola e o dever de acompanhar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da aprendizagem do seu filho. A escola, por si só, tem o dever de formar o cidadão dentro das múltiplas linguagens, dentro de um processo educativo, não é, avançado, como hoje nós estamos com a educação 4.0, que é a educação híbrida, que ela funciona à distância e presencial. O que eu quero dizer é que não vamos formar o cidadão se não tiver o acompanhamento desse pai e dessa mãe. E nós sabemos que isso não é pai, não é mãe, não é fácil. Porque os pais trabalham. Nós sabemos disso. Mas a atenção de perguntar se tem atividade hoje, cadê a sua agenda, deixa eu ver a sua agenda, deixa eu ver o seu caderno, deixa eu ver o seu livro de língua portuguesa, né? De puxar assuntos, o que é que você aprendeu hoje, o que é que você teve de ciências. Mas, pai, como é que o senhor sabe que eu tive ciências? Porque eu vi o seu calendário, você hoje teve aula de ciências. Ah, mas não teve atividade, mas teve conteúdo. O que é que você aprendeu em ciências? Sabe? Nós puxarmos dos nossos filhos essa atenção e ele estar atento, que nós estamos atentos, que nós estamos com o olho fechado e um aberto. Os nossos filhos, eles têm que ter uma noção que nós pais estamos investindo nele e não gastando, mas investindo. E qual é a diferença do investir e do gastar? O gastar não tem retorno, o investir tem retorno. Ele tem que ter noção do alto investimento intelectual que você, pai, que você, mãe, que você, responsável, vovô, vovó, tio, está fazendo para ele, para ela. Então, a questão da responsabilidade, família e escola, ela é de um patamar super, hiper valoroso, porque facilita o desenvolvimento humano dessa criança. E como conservar essa relação? Como conservar essa relação família-escola? Os senhores pais, eu tenho certeza que os senhores estão vendo que não é fácil ser professor. Porque quando os senhores percebem o herói que é o professor na sala de aula, comandar uma orquestra de 40 alunos, 30 alunos, 20 alunos, 15 alunos, é porque ele, na verdade, ele tem essa luz educacional, essa harmonia educacional, essa maestria educacional. Eu não sei, só aqui para fazer um parênteses, eu tenho certeza, se seu filho, 5 aninhos, 7 aninhos, fizer aniversário e chamar todos os coleguinhas para o aniversário dele, você pai, você mãe, você responsável, vai ficar um pouco preocupado, porque esse coleguinha tem que ter algum adulto ali. Você não vai dar conta de tomar conta do seu filho e dos 15, 20 coleguinhas. Mas o professor da sala de aula, ele toma conta dos 20 coleguinhas. E passar o conteúdo para esses 20 coleguinhas. E corrigir a atividade do caderno, do livro desses 20 coleguinhas. Então, a pandemia, ela veio, por um lado, fazer uma reflexão do acompanhamento educacional escola e família. Da escola, dela fazer justamente uma transformação das suas metodologias, das suas didáticas, frente a um ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Em poucas palavras, a gente pode comparar com o ensino presencial e o ensino à distância. Nossos professores tiveram que dar nó em pingo d'água, como nós falamos, de transformar uma aula presencial numa aula à distância. Para o lado da família, a família teve que entender como é, de fato, dar aula para um aluno à distância. E eu tenho certeza que você, pai, que você, mãe, que você, responsável, você ficou encantado com a forma que o professor do Senge hoje está dando essa aula. Porque o futuro já começou no Senge. O futuro tecnológico, o futuro didático, pedagógico, docente, já começou há tempo, desde março principalmente. A educação ela já começou mudando toda a sistemática tecnológica.
O Senge já está à frente disso daí. Eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, você responsável, está percebendo isso nas aulas à distância. Inclusive, eu tenho certeza que vocês estão recordando assuntos que há anos não viram e que o seu filho está revendo esse assunto. E eu sei também que não é fácil. Quando teu filho, tua filha pergunta para você e você não lembra mais daquele conteúdo. E aí nós temos que fazer, nós pais, temos que fazer com que o nosso filho, ele tenha justamente a autonomia de resolver problemas. Então existe ali um chat, que é um bate-papo para perguntar ao professor, de repente, uma situação que ele não entendeu, né? Existe o WhatsApp, para mandar uma mensagem para o professor, aquela aula X que o senhor explicou, não entendi, né? Existe a realidade aumentada do site digital, existe os QR Codes do site digital, existe a plataforma do site digital. Então, o primeiro papel da família é incentivar ao filho a realmente estudar de uma forma à distância e mostrar para ele que ele tem ferramentas tecnológicas nas mãos. Né? Seja uma plataforma, seja uma realidade aumentada, seja um QR Code, né? Que ele tem, na verdade, pessoas na equipe Senge para tirar suas dúvidas, seja a coordenação, seja seus professores. Nós temos que nos acostumar, e aí vem a questão da responsabilidade, nós pais, de fazer com que os nossos filhos, eles tenham a percepção que ele tem condições de tirar suas próprias dúvidas. Claro, vão ter momentos que eles vão pedir ajuda a nós. Dizer, pai, mãe, não estou entendendo aqui. E vão ter conteúdos que nós pais, nós não vamos lembrar mais. Foi da nossa infância, nossa adolescência. E cabe o que o pai nesse momento? Dizer, filho, pergunta ao seu professor. Manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Essa é a educação que mostra a responsabilidade mútua da escola não parar, da escola continuar suas aulas, da escola mostrar justamente a inovação metodológica, didática, né, transformadora, né, o que o próprio Senge está fazendo, né, e a responsabilidade da família de acompanhar, mas também de dar responsabilidades, de dar autonomia aos filhos de resolverem seus próprios problemas. Porque, senhores pais, é mais fácil, né? Tem uma frase interessante. É mais fácil consertar uma criança. É mais fácil educar uma criança, né? Do que muitas vezes um adulto. Então, é mais fácil nós fazermos com que a formação da criança ela seja acrescida de valores, não é? Do que depois de adulto, nós fazermos com que esse adulto ele veja os valores a serem colocados em prática. A criança ela tem que ser, na verdade, construída com valores e princípios morais, éticos, o nosso papel, família. A escola, por si só, de trabalhar justamente, dar continuidade desses valores, de dar continuidade, principalmente na valorização ética, na valorização social, né? Na valorização econômica da criança. Sim, né? As crianças elas têm que ter noção hoje também da economia. Ela tem que ter noção hoje de quanto vale o dinheiro do papai, da mamãe, do seu responsável. De dar valor também. Então, quando a gente coloca essas palavras, relação, responsabilidade e formação remota, são três palavras essenciais neste momento, principalmente formação remota, que nós, como pai, como mãe, por esse momento difícil e que é passageiro, é um momento de aprendizado para todos nós, possamos incentivar os nossos filhos a não parar de estudar, e sim a continuar a adquirir conhecimentos e colocar esses conhecimentos em práticas. Sabe por quê, senhores pais? Muitas vezes nós ficamos preocupados, adultos, meu Deus, será que meu filho vai acompanhar a distância? Será que meu filho ele vai entender dessa questão de plataforma? Será que ele vai entender? Gente, eles dão mais nó em pingo d'água do que nós. Nós, muitas vezes, é que colocamos barreiras onde não existem barreiras para eles. Então, temos que ter consciência, na verdade, que a tecnologia, ela veio para facilitar a aprendizagem. Relação família-escola.
Não vai existir família sem escola, escola sem família. É um entrelace, né? É uma duplicidade. É um ajudando o outro, né? A família, por si só, tem que colocar suas angústias, tem que colocar suas preocupações, suas dúvidas na escola. E tem que confiar no que a escola está colocando para o seu filho de aprendizado. E tem que questionar também a escola. Não estou entendendo isso. Por que isso? Para que isso? E a escola tem o dever de explicar à família os seus objetivos, sua fundamentação pedagógica, sua filosofia, sua proposta pedagógica, né? Para que o pai entenda o que é que o filho vai aprender, o que é que o filho vai adquirir de conhecimentos, né? Então, senhores pais, o que eu quero dizer, na verdade, é que esse papel família-escola, escola e família, ele vai ser eterno, eterno, até a terceira série do ensino médio, pelo menos deveria ser. O que eu coloquei lá atrás, na verdade, é que alguns pais começam a não acompanhar seus filhos a partir dos 13, 14 anos. Não estou aqui generalizando, mas a maioria dos pais. A gente percebe isso, inclusive, na reunião de pais, que os pais da educação infantil dos anos iniciais, Fundamental 1, são muito mais presentes do que o Fundamental 2 anos finais e o ensino médio, onde deveriam ser mais presentes. Que cada degrau que a criança ela se eleva, ou seja, a cada crescimento da criança e do adolescente, precisa mais ainda a atenção dos senhores pais, dos senhores responsáveis. E isso a escola, ela não vai dar jeito. Porque o teu filho, ele passa 5 horas na escola, 6 horas na escola, que seja. Mas as outras 16, 17, 18 horas, ele está sob o seu cuidado. Então, subentende que ele tem mais tempo para ser observado em casa do que na própria escola. Senhores pais, nós estamos para ajudar, nós estamos para facilitar a aprendizagem, mas jamais isso vai adiantar. Não tem tecnologia que dê jeito, não tem escola que dê jeito, se não tiver esse acompanhamento. Mas eu sei, em algumas vezes eu tive aí no Senge, eu tenho um orgulho de falar isso. E eu tive em algumas reuniões de pais, e eu vi o tanto de plateia que os pais preenchem no auditório do Senge. E isso a professora Rosa, que daqui a pouco eu vou passar para ela, ela sabe muito bem disso. Mas, professora, são poucas as escolas que eu vejo isso. E aí ela colocou uma coisa muito linda. Santo Antônio, nós somos uma família. Olha que coisa bonita, nós somos uma família. Os pais são nossa família e nós somos a família para estes pais. Então isso mostra, na verdade, a credibilidade que os senhores pais têm no SENGE. E o SENGE se sente muito confortável em se abrir, em se colocar, em mostrar também suas preocupações com seus filhos, não é? Mas mostrar mais ainda, né, a fortaleza, não é? O prazer que tem em receber o seu filho e de transformá-lo, de colocá-lo num mundo que não é fácil, num mundo com barreiras, com dificuldades, mas que prepara ele para enfrentar esse mundo e para solucionar problemas. É isso. Eu creio que em poucas palavras eu falei da relação, da responsabilidade e dessa formação remota. O que nós estamos fazendo. Formação remota que nos aproxima, veja. Eu estou aqui em Curitiba, os senhores aí em Salvador, outros em outros estados, né? Mas que aproxima, né? E que muitas vezes nós não tínhamos essa cultura de se fazer uma reunião de pais, muitas vezes à distância, só reunião de pais presencial, né? Eu quero dizer que a família Senge é um diferencial, que a equipe Senge, a equipe docente de professores, a equipe gestora da direção, a coordenação, diferenciais, que buscam cada vez mais se preocuparem com tamanha qualidade do seu filho. Né? Eu falo muito, sabe, professora Rosa, vou passar para a senhora daqui a pouco também, às vezes a tristeza que eu tenho de alguns alunos do ensino médio,
né? Eu tenho certeza que se o aluno chegar no SENGE de sandália, se o aluno chegar no SENGE sem um material, ele é chamado a atenção. Porque existe disciplina. E nós estamos preparando eles para o mundo. E por que eu falo que eu fico triste, na verdade, com alguns alunos do ensino médio? Não do SENGE, de um modo geral. Alguns, não são todos. É que eles não sabem, aqueles que não levam a sério a responsabilidade, a formação, a disciplina, eles vão ter maiores dificuldades lá fora. Eles precisam entender o porquê das exigências, tanto de disciplina, como também da educação familiar, serem tão importantes na sua formação para o seu enriquecimento lá fora. E eu sei que o SENGE ele tem se preocupado muito, mas muito na formação humana. Porque não adianta se preocupar em passar conteúdos se nós não trabalharmos o eu. O eu é tão importante. É muito importante. É isso que eu queria falar e passar agora para a professora Rosa. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu tenho a falar um pouquinho e trocar essas ideias aí. Perfeito, muito obrigado, Antônio. Eu acredito que essas palavras elas trouxeram não somente clareza, mas conforto às quase 30 famílias aí representadas nesse momento, Que bom. né? Então vamos nesse momento chamar a professora Rosa, ok? A nossa especialista quando se fala em gestão em escola, principalmente quando se fala o tema SENGE. Eu acredito que é a pessoa que conhece esse espaço. E realmente nós tivemos algumas coisas bem importantes, quanto a família mesmo colocando ali dentro do próprio chat, teve uma mãe que colocou assim, precisamos manter essa relação e que esse comprometimento. É importantíssimo que os nossos filhos sintam que são acompanhados conjuntamente entre escola e família. Foi um comentário aí da Neide, ok? A Neide, se eu não me engano, ela é mãe ali da Emily Cruz do 9º ano. Então, com base no que foi dito até agora e algumas preocupações e vivências do próprio SENGE, professora Rosa e professor Antônio, é o momento do bate-papo com especialistas. É com vocês. Vamos lá, Rosa, esse bate-papo aí. Esse Wagner gosta de colocar títulos na gente, né? Pois é, Rosa. Quando ele fala assim, especialista, somos realmente especialistas em educação, até porque, né, eu tenho mais de 20 anos, não façam contas, mas eu tenho mais de 20 anos em educação, vou fazer 16 anos do SENGE. Então, de uma certa forma, a experiência nos respalda a bater um papo desse, a trazer as nossas considerações sobre a educação. E quando eu digo que nada em webinário não pode, não deve ser ensaiado, Antônio, é o que nós estávamos conversando antes, você respondeu todos os questionamentos que eu estava pensando em te trazer. Na sua fala, você foi muito feliz de trazer essa relação da escola com a família, e duas coisas me chamaram a atenção. Eu não vou fazer perguntas, vou fazer pontuações, porque você já respondeu. Uma é o que essa pandemia, esse estado de alerta, de aulas remotas, trouxe para os nossos alunos. Isso eu trago da educação infantil ao ensino médio. É uma coisa que eu acho que vai ficar e que nós, enquanto educadores e as famílias, precisam assim fortalecer isso pós-pandemia, que é a autonomia que deram aos nossos alunos, certo? Eles não estão na sala de aula física, mas eles têm a responsabilidade de administrar tudo aquilo que está recebendo da escola, né? Então, a educação infantil, claro, com acompanhamento dos pais, mas os outros segmentos, eles tiveram que se adaptar e se reestruturar no seu horáriozinho de aula, nas suas atividades, entrar numa plataforma, fazer atividade do AVA. E nem sempre a pró, como você falou ali bem, administrando os alunos, 20, 30 alunos em sala remota, é diferente. Então, no início, nós tínhamos
aquele impasse, até algumas vezes procurar. A pró não ouviu o fulaninho, a pró não deixou ele falar. Gente, é uma adaptação. Na sala é diferente, a pró está olhando, observando, ela já conhece seu aluno e remotamente. Às vezes, quando a gente faz reunião de professores aqui com 60 pessoas, a gente não vê todos, não é? Então, trouxe essa autonomia que nós temos que valorizar e, como foi muito bem dito aqui em outros momentos, muita coisa boa veio para ficar. E essa geração, esse ensino 4.0, a gente tem mais que valorizar. Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi quando você tocou nas reuniões. E nós vimos presencialmente, realmente, que a gente faz um esforço grande para trazer os pais para a escola, em reuniões, em oficina, porque eu acho que é papel da escola, a formação também dessa família. O pai, graças a Deus, a família hoje, eu agradeço muito que nós evoluímos, e eu não estou me referindo a ciência, é um cenário geral, que os pais hoje não vão só à escola para receber nota, para pegar boletim, não. Eles participam, eles vão presencialmente perguntar, vão sugerir, vão criticar, marcam horário conosco, vão. Então, essas reuniões, a gente realmente tem um público mais reduzido no Fundamental 2, no ensino médio. Mas estamos percebendo que os momentos online têm crescido, Antônio. A participação no último webinário mesmo de pais do Fundamental 2 e médio foi fantástica. Aí eu digo sempre assim, a minha equipe, né? Vamos manter, é uma alternativa para as nossas famílias, não é? Então, essas duas pontuações da sua fala eu gostaria de fazer, mas sobrou uma pergunta também, para a gente bater essa bola. É uma pergunta que diz respeito a essa relação escola e família, quando você diz que a família é a primeira sociedade da criança, é o primeiro berço, é a primeira escola, concordo plenamente, não há dúvida disso. E a escola recebe inúmeras famílias, cada família com seu valor, com seus valores estabelecidos, com suas regras. De certo que eu creio que quando a família procura uma escola, ela procura aquela que também se identifique com os valores que ela acredita, não é verdade? Verdade. Mas a escola, ela tem as suas normas, lógico, tem que ser, e o aluno e a família, quando chega, vai se adaptar àquelas regras que já estão ali, aquelas normas, e vão seguir em frente, porque numa escola, por exemplo, no Porto do Centro, quase 700 alunos, então tem que prevalecer as normas direitinho para que ela caminhe, não é verdade? E aí eu te pergunto, como fazer, como a escola pode ajudar cada vez mais as famílias a entender esse processo da escola, as regras, porque eu acredito que não por maldade, mas às vezes por querer ajudar, a família às vezes quer mudar essa regra, o que já está estabelecido ela quer trazer. Então, assim, como nós podemos, ou como nós fazemos já, para que o acolhimento dessas famílias sejam dentro das nossas normas já estabelecidas? É que a gente pode facilitar esse entendimento. Poxa, Rosa, vamos lá, bem interessante aí. Regra é regra. Ponto. Regra é regra. Todo jogo tem uma regra. Ou não tem? Tem. Se você está fora da regra, você está fora do jogo. Né? E por que a escola tem regra? Porque está preparando o cidadão, ou fazendo um cidadão. Então ele vai ter regra quando ele sair do ensino médio, ou quando ele sair da universidade ou da faculdade, de começar a trabalhar às 8 horas em ponto e ter 1 hora de almoço e sair às 18 horas. Porque se ele fugir da regra, ele está fora. Uma vez, Rosa, em um colégio, um pai, uma aluna chegou com uma sandalinha, eu ia dizer a marca, mas era uma sandália rosa, tal, 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 toda rosinha a sandália. E, na verdade, era proibido, tem que ser tênis, branco, preto, tal, né? E eu disse, poxa, fulana, você sabe que não pode, assim, assim. Não, não, Antônio, só hoje e tal. Mas você está com o dedo machucado? Não, não. É porque minha mãe lavou o tênis, assim, então, tranquilo, beleza. Então, amanhã
tranquilo. Só que o amanhã ela veio de novo com a sandália. Eu disse, olha, é a segunda vez, eu não vou permitir a terceira vez. Tá fugindo da regra. Na terceira vez, Rosa, ela veio de tênis, mas veio com o responsável. E o que nos chateia, senhores pais, muitas vezes, é o confrontar a escola frente a seu filho, e que isso, na verdade, fica uma coisa tão chata, tão constrangedora. Porque regra é regra. Se quer conversar ou apontar, eu sugiro até não ser muito na frente do seu filho. E esse pai, ele chegou na frente e disse, é o senhor que proibiu minha filha de entrar? Eu disse, nunca proibi sua filha de entrar. Pelo contrário, ela assistiu às aulas. Eu só disse que a terceira vez não seria possível, até porque foge da regra. Aí aqui é exército, eu disse, olha, aqui não é o exército. Mas eu lembro que o exército, ele tem suas disciplinas. E aqui tem disciplina. O que eu quero dizer, Rosa, na verdade, é o seguinte: para você entrar em um banco, você tem até as 4 horas da tarde para entrar nesse banco. É uma regra. Senhores pais, o que eu estou falando aqui, na verdade, é quando o senhor matricula o seu filho numa escola, eu tenho certeza absoluta que o senhor recebe documentos e que falam ali das regras, a hora da entrada, da saída, o que é permitido trazer, o que não é permitido, o vestimento, a importância de trazer o livro, como é que funciona a suspensão, quando o aluno é colocado, convidado a sair da sala de aula, o que é que é? Então, tudo está ali explanado. Então, no momento que eu matriculo meu filho, Rosa, eu tenho e estou aceitando as regras da escola. Agora, claro, o pai, a mãe, o responsável tem todo o direito, e por que não dizer dever, de chegar para a direção e para a coordenação. O que é que aconteceu com o meu filho? Por que a escola tomou essa atitude? Não é? E a escola aí vai falar do aluno, não do seu filho. Filho é filho, aluno, Rosa, é aluno. Você concorda? Entendeu? Porque, mas como assim? É meu filho? Sim, é o filho da senhora. Mas aqui ele é o nosso aluno. Então ele sabe das regras. Então, na verdade, Rosa, a primeira coisa, talvez os pais tenham dúvidas em relação realmente às normas da escola. E cabe nós, enquanto escola, esclarecer. Estão cobertos de razão. Ah, mas eu não sabia disso. Pois então, pai, acontece assim, tem todo um processo, papapá, papapá, não é? E é importante isso. Por quê? Para que o filho ele perceba que ele, ali dentro da escola, tem pessoas olhando por ele. As suas condutas, seus comportamentos, suas qualidades, suas falhas, entendeu? E que tem um responsável que vai ser ali informado do que está acontecendo. Então, senhores pais, na verdade, quando a escola ela convida o senhor por uma situação que o seu filho cometeu, não vá com 4 pedras na mão. Eu sei que machuca, né? Mexeu com o nosso filhote, o leão vai em cima, é natural do ser humano. Não é verdade, Rosa? Mas você perguntar assim, Rosa, o que é que aconteceu com o meu filho? Por que ele foi colocado ou convidado a sair da sala de aula? Vamos lá, pai. Vou contar aqui a situação, o que é que aconteceu. Vamos ouvir, vamos entender. Né? Então, Rosa, o pai ele tem que ter noção e maturidade em entender que existem regras, como todo e qualquer lugar. Ou em casa não tem regra? Eu acho que em casa também tem regras. Não tem? Eu tenho uma prima que antes do Covid, toda vez para entrar na casa dela, ela pede para tirar o sapato. Eu fico morto de vergonha quando eu levo um colega, um amigo, né? Tire o sapato. Aí a gente tira o sapato. Pois, meu Deus do céu. Daniela, não, tira o sapato. Pode tirar o sapato. Pode deixar lá fora, não tem problema nenhum. Tem uma caixinha lá fora do apartamento para deixar o sapato e você entra de meia, tem problema algum. Antes do Covid. Olha o Covid aí. E hoje é regra. E hoje é regra. É verdade? Com certeza. Quando você fala em regra, eu queria citar aqui alguns exemplos, por exemplo, até falar com as famílias, pelo menos em retrato lá no centro. Às vezes nós pensamos que os adolescentes, principalmente, eles são contra as regras, né? Eles têm a rebeldia que é normal,
mas saibam que muitas das nossas regras lá do CIND, do nosso regimento, ele é construído pelo aluno. Nós fazemos trabalhos com eles que você acha certo, que você não acha, e é dali que a gente tira. Então, muitas vezes, nós temos lá o serviço de orientação educacional, Tereza, quando ela contesta com o aluno alguma coisa, ele lembra. Você lembra que essa regra foi sua turma que sugeriu, está certo? Então, assim, às vezes, nós pais, eu também sou mãe, nós temos a ideia errônea de que o adolescente ou o jovem, ele é contra a regra. Pelo contrário, eles precisam, eles gostam, porque também eles precisam ver isso como cuidado que se tem com eles, não é? Como você falou aí, de prepará-los para a vida. E hoje, sempre mais cedo, desde a educação infantil, que nossos pequenos, né? Eles já estão ali na rotina, na sua autonomia, nas regrinhas da escola. Eu acho tão lindo a educação infantil quando começa, né? Quando é a primeira semana de aula. Então, muitos pais dizem assim, meu Deus, vai conseguir? Eu, calma. Vai dar certo, né? Vai dar certo, tanto menino chorando. Tanto... Daqui a pouco vai uma semana, 2 semanas, na terceira semana, menino, tá todo mundo sentadinho, bem bonitinho, brincando. Eu chamo para ver, vem ver, olha ali, olha lá. Então, assim, é esse papel da escola também junto com a família, né? É de ajudá-los a encontrar-se, a ter essa autonomia. E assim, eu sou muito suspeita, como eu falei no início, o tempo vai acabando, esse tema escola-família, Antônio, a gente ficaria aqui, né, até quarta-feira, até o sábado discutindo, porque é muito bom. A gente tem muita coisa para trazer. Mas, como o tempo está correndo, né? Eu só queria deixar a última consideração, se você pudesse contribuir, é como eu disse no início. Com esse ensino remoto, com essa revolução da tecnologia, com essa nova, esse ensino 4.0 que nós tivemos de uma hora para outra que nos adaptarmos e estamos tirando de letra, digamos assim, como nós podemos fazer com que a família permaneça com essa parceria que se fortaleceu neste momento e, voltando ao presencial, que não se quebre essa parceria, que continue, pelo menos, que fortaleça, não é? Porque eu sinto mesmo que agora a família deixou de ser coadjuvante. Ela faz parte de todo o processo. Né? Então, nós estamos aqui a todo momento com a família, nós estamos nas casas das famílias, as famílias estão conosco, principalmente os menores e os maiores também, que a gente tem depoimento de pais aí que diz assim, no ensino médio, poxa, conheci o professor tal, gostei da aula dele. Então, assim, fortaleceu. E o que nós podemos fazer para que depois desse momento, quando voltarmos ao presencial, isso permaneça? Vou usar 3 palavrinhas chaves do Saio. O pessoal até diz, Antônio, é você e as 3 palavras. Cara, eu me amarro nessas 3 palavras, assim. Já sei. A primeira palavra, né, é saber. Tá até aqui, ó, atrás de mim. A primeira coisa que a família tem que saber é que a educação mudou. A educação não é mais do nosso tempo. A educação é outra. Não adianta você chegar na escola querendo apontar sua sugestão de uma educação, por exemplo, do ano passado. A educação 2020 mudou. Então, nós devemos saber que, na verdade, o futuro chegou bem antes do que a gente imaginava. Primeira coisa, a educação mudou. É isso que nós temos para o futuro. Que em outros países não é novidade. Essa educação híbrida não é novidade. E a Rosa usou de uma palavra muito correta aí. O que fazer para o pai permanecer nessa vibração, nessa presença, mesmo quando voltar? Porque a preocupação, senhores pais, veja, nós sabemos que à distância os senhores estão acompanhando, né? Porque tem que estar ali assistindo, tem que ir lá, né? Mas depois que a criança voltar, que o adolescente voltar à sala, não, agora ele já voltou, tá lá a coordenação, os professores, qualquer coisa eles me chamam. Não é assim. Não é assim. Não funciona desse jeito. Repito, teu filho chegou em casa, o que é que você aprendeu de história? Porque eu sei que você hoje teve história. Vamos discutir aqui um pouquinho de história. O que é que você aprendeu lá na matemática? O que é que você aprendeu em ciências? Puxa,
Exija. Abra a agenda do seu filho. Ah, mas ele tem 15 anos, mas ele está sob sua guarda. 15 anos não são 51. São 15 anos. E você está investindo como pai nesse aluno, nesse seu filho de 15 anos. E tem que exigir a responsabilidade do retorno. Né? Então, primeira coisa, Rosa, agir. A primeira coisa é saber. Né? Saber que a educação mudou. Segundo, agir. Agir de uma maneira constante. Estar presente na escola, seja presencialmente, seja à distância. Senhores pais, se preparem, porque ano que vem a educação ela vai ser híbrida, como já está sendo. Vai ser presencial e vai ser à distância. Rosa, é uma tendência. Isso é uma tendência que já existe lá fora. A gente está mudando agora. Então, não venha me dizer que o ensino médio ele só vai ter agora ensino presencial. Não vai, Rosa. Não vai. Ele vai ter alguns momentos à distância. A exemplo do próprio portal do SAI, aos próprios professores, com o Teams, do Google, né? Com Meets, aliás, com Meet, né? Do Google Meet, né? Com outros aplicativos. Então, agir de uma maneira, senhores pais, que seja construtiva para a educação do seu filho. Saber agir. E a última palavra, evoluir. Saber que você, pai, que você, mãe, que você, responsável, é primordial para o crescimento da aprendizagem cognitiva do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do nosso aluno Senge. Agir de uma maneira construtiva. Como assim? Chegar não jogando pedra na escola, mas perguntando o porquê aconteceu. O que é que aconteceu? E agora, o que é que eu devo fazer como pai, como mãe, como responsável? Não é? Então, ser ali, na verdade, parceiro da escola. Saber, agir, evoluir. Né? Evoluir de uma maneira que a educação ela já mudou, mas eu, como adulto, como responsável, eu tenho que evoluir. Eu tenho que entender. Eu tenho que ser participativo nos eventos, nos entendimentos, nas mudanças da educação. Mesmo que eu diga, eu não aceito, mas é o que tem hoje na educação. Ah, porque no meu tempo, no seu tempo, no meu tempo, no tempo da Rosa, criatura, mas a educação mudou. São outros tempos, são outras exigências. Né? Não é mais o decoreba como era antigamente. É construção. É fazer com que a criança ela busque autonomia de solucionar problemas. É fazer com que a criança ela desenvolva o ser de pesquisa. Né? Que a criança ela seja a protagonista no meio educacional, não o professor. O protagonista é o seu filho, é o artista principal, é quem está sendo ali construído para colocar em prática todo o desenvolvimento pedagógico adquirido na escola, todo o desenvolvimento social, filosófico, né, dentro do que foi construído no seu âmbito familiar. Deixa eu dizer uma coisa para você, Rosa. O filho da minha secretária, ele tinha 5 anos de idade. Eu, um caba velho, almoçando em casa, chamei ele para almoçar comigo à mesa. Ele, 5 anos. Ele almocei com ele, a gente conversou 5 aninhos, conversando, né? Arthur, o nome dele. Terminou o almoço, eu me retirei e fui no sofá. Ele olhou para mim e disse, tio Antônio, eu disse, oi, Arthur, o senhor não vai tirar o seu prato? Isso para mim é família. Isso para mim é escola. Eu levei um tapa na cara de luva de uma criança de 5 anos. O senhor não vai tirar o seu prato? Não, vou tirar, Arthur. Mas por quê? Porque o tio Antônio tinha uma secretária doméstica que tirava o prato. Então são detalhes que a gente vai começar, que a gente começa a nos avaliar como ser humano e que a gente precisa ficar atento a isso. Isso aconteceu há 8 anos atrás, 9 anos, e não sai da minha cabeça. Simples que eu estou falando uma coisa, mas o que eu quero dizer é isso, é que família é escola.
Escola é família desde que ela esteja inserida no âmbito educacional. É isso, Rosa. Eu não disse que o tempo passaria rápido, Passa né? mesmo, Rosa, é verdade, ó. A gente já está terminando. Tem 5 minutinhos aí. 5 minutinhos, mas eu quero, nesses 5 minutinhos, dizer uma coisa aos pais, às famílias, porque nós atendemos muito, e eu gostaria de deixar essa mensagem, que é também, nós já estamos há quantos meses, gente? 6, né? Acabou o ano, né, Rosa? 6. Mas, assim, que as famílias entendam também o momento que esse aluno está passando, as transformações que eles estão vivendo. Sim. Né? Dentro da cabecinha deles, eles estão, não gosto dessa palavra confinado, mas eu tenho um amigo que fala assim, nós estamos em nossos aquários. Nós estamos, né? Em nosso aquário. Então, Verdade. assim, a perda presencial dessas crianças, desses jovens, tem sido muito grande, porque como o Antônio bem traz, a escola não é só conteúdo, a escola não é só o conhecimento técnico, a escola é vivência, principalmente. É acolhimento, é crescimento, é lá que as relações são estabelecidas, os melhores amigos são feitos na escola, né? Eu, particularmente, os meus melhores amigos são aqueles do ensino médio, não são nem da faculdade, mas do ensino médio, que a gente até hoje tem esse amor. Verdade. Então, assim, os nossos alunos, esse ano, estão passando por essa trégua, não viveram isso. Então, para eles também é difícil. Então, quando os pais também precisam compreender isso e saber, não é o meu filho que está no centro que está passando isso, é o mundo inteiro. Não é o Brasil, é o mundo inteiro. Então, os nossos jovens, as nossas crianças, eles precisam do acolhimento em casa também, da maior paciência, do maior cuidado, porque nós não estamos presentes junto a eles, e a família está. Então, por isso que esse tema, a escola e a família, é tão importante nesse momento, para entrelaçar, para aproximar, para fortalecer, e juntos nós passarmos isso. Está chegando ao fim, viu, gente? A pandemia, eu tenho fé em Deus que a gente está mais para o fim do que naquele começo horroroso que ninguém se adaptava, nada, foi aquela troca de pneu com o carro andando, mas tudo é aprendizado. E nós vamos levar o maior aprendizado de nossas vidas, que é isso, justamente isso. Valorizar a presença, valorizar a interação, valorizar a escola, os amigos, aqueles momentos. E eu peço isso às famílias, que apoiem seus filhos, né? Tenham um pouquinho mais de paciência, de carinho, de cuidado com eles. Eu sei que tem, mas tenho mais ainda que tem hora, né? Eu sei que tem famílias que tem 2, 3 em casa, que não é fácil administrar, mas assim, respira fundo, pede forças a Deus e a gente vai passar junto por isso. Tá certo? Já estamos chamando aqui para o final. Veja aí. Tá certo. O Wagner Incrível, hein? Incrível, incrível, incrível. E incrível não só a fala de vocês, mas também a fala das famílias. E assim como nós esperamos mais do que nunca chegar ao fim desse período tão atípico que nós estamos vendo de relação presencial e indo para a relação remota, eu gostaria hoje de fazer um pouco diferente. Então, a reflexão, que seria a reflexão final, eu gostaria de fazer agora, e depois dessa reflexão final, os nossos participantes vão fazer as suas considerações finais, ok? Então, eu quero retomar com vocês, muitos já conhecem, uma passagem sobre a frase que nós colocamos hoje no início da pergunta para o professor Antônio, Ubuntu. Então, certa feita, um antropólogo foi visitar uma das aldeias africanas e ele propôs, então, que um cesto fosse colocado cheio de alimentos para que as crianças tivessem acesso. Mas qual era o critério? As crianças iriam correr e a criança que chegasse primeiro teria acesso a todo o alimento, a toda a comida. O que acontece? As crianças se alinharam na faixa de largada e quando o antropólogo disse 1, 2, 3, já! Todas as crianças deram as mãos, correram juntas, foram até o cesto e comeram juntas. O antropólogo olhou para as crianças assustado e uma das crianças olhou para ele e falou: Ubuntu, tio. Ubuntu significa eu sou quem sou porque somos todos nós. Eu sou o resultado de todos aqueles com quem eu convivi. Por isso que o Ubuntu fala que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Porque nós não conseguimos fazer sozinho. O nosso filho, um grande profissional da educação, um grande ser humano, um grande ser social, ele é resultado do que nós como família fazemos e do que a escola faz.
E quando nós fazemos juntos, assim como o Ubuntu, nós conseguimos fazer melhor. Muito obrigado, professora Rosa e professor Antônio e famílias que estiveram conosco nesses 3 encontros. Acreditamos que juntos estamos sim trazendo a filosofia do Ubuntu, verificando que por mais que sejamos isolados de forma presencial, não somos uma ilha, porque utilizamos o digital para nos conectar e permanecer unidos. Perfeito? Professor Antônio, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais. Poxa, Wagner, eu que agradeço ao Senge, à família Senge, por essa oportunidade, saudade de vocês, assim, mas que breve estaremos ao vivo, abraçando uns aos outros, né? E é isso, eu vou usar novamente as frases, né? Esse é o SAI Digital, essa é a família Senge, né? Saber, agir e evoluir no momento certo. Gente, muito obrigado, um beijo no coração. Eu também agradeço muito a vocês, as famílias, ao Antônio, ao Wagner, ao SAI, que desde o início foi um suporte, está sendo, né, o nosso suporte tecnológico e pedagógico muito forte. Eu acredito que todas essas mudanças, para nós, Senge, foram difíceis, mas nem tanto, porque nós tivemos essa parceria e nós já trabalhávamos, né, dessa forma. É como o Antônio falou, nós vislumbrávamos, mas chegou antes do que a gente imaginava, mas a gente já estava no meio do caminho. Não é, Antônio? É verdade. Assim, senhores pais presentes, coordenadores, professores que estão aí, eu tenho a dizer que, em nome da direção do Senge, nós estamos preparando de uma forma muito segura todos os planejamentos e também as medidas administrativas da escola para a volta dos nossos alunos, seguindo rigorosamente os critérios exigidos pela Secretaria de Saúde, todos os órgãos competentes. Só vamos voltar realmente às aulas presenciais quando formos autorizados e dentro de todas as normas já estabelecidas. E nós vamos ainda também promover uma reunião com os pais, aí vai ser geral também da escola, para mostrar a vocês, para apresentar a vocês o planejamento da última unidade, que nós estamos caminhando para o final do ano letivo, né? Então, nós precisamos apresentar às famílias como vai ser essa última unidade, quais são os critérios, o que foi readaptado no nosso planejamento. Então, essa parceria é muito importante por conta disso, para que vocês se sintam também seguros e nossos alunos saibam como nós estamos e como nós vamos trabalhar essa terceira unidade. Então, mais uma vez, agradecendo, principalmente a Deus por esse momento tão maravilhoso, né? Pedindo forças a eles. Aqui o nosso abraço em nome de Dona Maria José, em nome de Alana e de toda a equipe diretiva e de toda a equipe Senge. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos combinar outros, né, Wagner? Com certeza. E são momentos muito prazerosos e momentos muito significativos para toda a família Senge e para a nossa comunidade escolar. Obrigada, boa noite e Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Antônio, boa noite, Rosa. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado àqueles que estiveram aqui hoje pela primeira vez e àqueles que nos acompanharam nessa trilha de formação com as famílias. Até a próxima e Ubuntu para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aprendi. Tchau. Tchau, tchau.